Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje iniciaremos aí o nosso penúltimo conteúdo e depois desse conteúdo, nós vamos falar hoje, que é planejamento tributário. Então, a gente vai falar sobre planejamento tributário, vamos especificar e eu vou aprofundar mesmo em dois tipos, que é o MEI e o Simples Nacional, tá? Então, esses dois tipos. O lucro real e o lucro presumido, eu vou citar eles aqui durante a explicação, mas eu não vou aprofundar eles muito com vocês. Só um pouquinho que chegou alguém, vou ter que pausar. Pronto, pessoal, voltando então. Então, nós vamos finalizar esse conteúdo, que é o planejamento tributário. Eu não vou entrar muito aprofundada aí na parte do lucro real e presumido, porque ele demanda, para a gente poder se aprofundar nele, nós teríamos que ter uma disciplina totalmente voltada a planejamento tributário, porque são muitos impostos dentro do lucro presumido e do lucro real. Mas eu vou citá-los aqui, a gente vai conhecer um pouquinho e eu vou falar sobre eles, tá? Bem tranquilo. E nosso último conteúdo, que vai ser o da semana que vem, nós vamos conversar um pouco sobre riscos e incertezas e de que forma nós, como gestores, nós como gestores, tanto gerenciais quanto financeiros, nós podemos utilizar aí ferramentas, controles, enfim, para auxiliar as empresas num tempo como esse, uma crise dessa de pandemia, e de que forma também nós podemos reestruturar as empresas para que elas continuem fazendo uma circulação aí dos seus bens e serviços no mercado, tá? Então, vamos continuar. Vamos falar agora sobre planejamento tributário. Eu vou compartilhar com vocês a tela para conversarmos sobre esse assunto. Pronto. Então, planejamento tributário. Começando aí falando um pouquinho sobre o planejamento tributário. Quando a gente fala em planejamento tributário a nível de Brasil, nós temos que entender que o Brasil é um país extenso, é um país muito grande, uma diversidade muito grande aí de economia, né? Então, alguns lugares têm muito dinheiro, outros lugares já é uma situação econômica mais com não tanta circulação de dinheiro, né? Tanto giro monetário. Então, nós temos aí um país com muita diversidade econômica. Aqui onde nós estamos hoje em dia, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Então, essa região é uma região que movimenta muito dinheiro, né? Então, geralmente as prefeituras são municípios com dinheiro, municípios que ganham royalties, toda uma estrutura econômica movimentada e embasada em produtos agrícolas, produtos agrícolas e soja, milho, enfim, tudo aquilo que está ligado à economia rural. Então, nós estamos numa região que nós podemos dizer que praticamente é uma região privilegiada em giro econômico. Nós podemos perceber isso agora diante da crise que estamos vivendo. É uma crise que está afetando todo mundo? Está começando a afetar aí nós? Sim, ela está. Porém, se nós compararmos a nossa situação com os grandes centros, com outras situações, como por exemplo, Paraíba, que não tem grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, mas está sendo muito afetada. A região do Nordeste está muito afetada. A outra coisa que a gente pode citar aí, que é aqui pertinho da gente, Santa Catarina, que é um estado que também gira bastante dinheiro, está sendo um estado totalmente afetado, porque é um estado turista também. Então, por mais que nós temos turismo aqui, nossa economia está conseguindo se sustentar devido à agricultura. E ainda que nós temos que pensar também que nós tivemos aí uma safra de milho muito fraca, praticamente inexistente, mas em compensação o soja, ele transcendeu assim. Então, devido a tudo isso, toda essa situação econômica, nós temos 4 tipos de tributação no Brasil.
Então, inicialmente, lucro presumido, lucro real para grandes empresas, médias e grandes empresas, tá? Então, são empresas que faturam muito mesmo, tá? Mais de 4 milhões, faturamento mínimo 4 milhões anualmente. Então, faturam realmente bastante dinheiro. Então, lucro presumido e lucro real. Lucro presumido é um lucro que é uma forma de tributação que se presume o lucro. Então, vamos supor que a empresa ela tenha faturado aí 100 milhões, tá? Então, desses 100 milhões, a empresa vai presumir 8, 32, 16% de lucro. Isso quer dizer o quê? Que desses 8 milhões, entende-se que 8%, ou 16%, ou 32% são lucro. Esse 8%, 16% ou 32% são são alíquotas que se presume o lucro. Então, se a empresa for fábrica e comércio, presume 8%. Se a empresa for serviço de, se eu não me engano, representação comercial, não, acho que é serviço, representação comercial, aluguéis, que são, vamos dizer assim, que são serviços que o lucro é mais limpo, não tem estoque, não demanda tanto custo, é 32%. Então, depende aí em qual alíquota que a atividade da empresa se está englobada. Então, presume-se o lucro em cima dos 8%, e daí esse valor que a gente chama de base de cálculo, que é os 100 milhões vezes os 8%, e em cima deste valor que vai ser, de fato, gerado o imposto. Então, 15% de imposto de renda pessoa jurídica, 12% de contribuição social em cima dessa presunção do lucro, tá? Então, esse é o lucro presumido. Outra forma, para médias e grandes empresas, é o lucro real. Então, o lucro real, como bem fala, é o lucro real. A empresa tem que fazer uma contabilidade totalmente diária, então precisa ter um setor contábil na empresa e que vai lançar tudo que entra. Então, eu tirei um xerox, nota fiscal. Tem que lançar todos os custos e todas as entradas da empresa. Tudo, tudo, tudo. Por quê? Porque quanto mais custo, mais nota você tirar advindo de despesa, mais você vai conseguir diminuir o seu lucro perante a contabilidade. Quanto menor for o seu lucro, menor vai ser a incidência de imposto. Então, vai ser feito assim. Lembram da DRE? Que é daquela forma? Faturamento, menos todos os custos e despesas da empresa. Então, receita total, menos todos os custos e despesas da empresa. Lucro líquido, aquele valor ali. Então, em cima daquele valor que der de lucro líquido, vai ser feito o chamado, vai ser calculado os nossos impostos sobre o lucro, imposto de renda e contribuição social, tá? Então, realmente em cima do lucro real da empresa, não se presume lucro, igual a gente falou antes. E agora, os mais comuns e que atendem o 99% das empresas que nós temos no país. Então, se a gente for falar em números, hoje nós temos 6,4 milhões de empresas privadas no Brasil. E dessas 6,4 milhões de empresas privadas no Brasil, 99% são micro e pequenas empresas. Então, isso quer dizer que essas empresas, micro e pequenas empresas, geralmente estão ligadas, me fugiu o nome. Elas estão vinculadas ao Simples Nacional. O Simples Nacional, ele é uma lei, tá? Então, é a Lei Complementar 123 de 2006, que ela trouxe um benefício dos impostos para que as empresas menores, empresas pequenas, elas pudessem se inserir no mercado, tá? Então, foi um benefício que o governo federal fez para que não ficasse inviável abrir uma empresa, por exemplo, uma loja de roupa, uma loja de cosmético, uma pequena empresa que fosse vender qualquer tipo de material aí, qualquer tipo de produto, ou prestar um serviço, e eu pagar um imposto mais exorbitante, que é, por exemplo, os impostos do lucro real e lucro presumido, que tem uma alíquota grande.
Então, essa lei 2006 foi constituída, entrou em vigor, para que outras pessoas que começassem com um comércio mais simples pudessem aí se legalizar perante ao governo, tá? Então, o Simples Nacional ele existe de 2 jeitos. O MEI, tá? É um jeito a partir de 2008 ou 2009, o MEI, e o Simples Nacional a partir de 2007, tá, pessoal? Então, a gente vai começar a conversar sobre eles agora, uma olhada bem específica em cada um deles. Então, o Simples Nacional é um regime tributário diferenciado, porque ele é simplificado e favorecido previsto na Lei Complementar 123 de 2006. O Simples Nacional, então, a primeira forma de Simples Nacional, primeiro regime tributário do Simples Nacional que nós vamos falar hoje é o MEI, tá? Microempreendedor individual. Então, microempreendedor individual, como eu posso ser microempreendedor individual? Se eu tiver uma receita bruta anual igual ou inferior a 81 mil. Então, o que é isso, prof? Se eu tiver 12 meses trabalhando com a minha empresa aberta como MEI, abri no dia 1º de 2020 a minha empresa, quando eu cheguei em 31/2 de 2020, eu tive um faturamento anual total na minha empresa de 80 mil. Ok, então você é um MEI, você pode continuar sendo MEI. 81 mil, ok, você pode continuar sendo MEI. Se você ultrapassar 20% do valor dessa carga, dessa receita bruta anual do MEI, você ainda pode continuar sendo MEI. Só que esses 20% a mais que você ultrapassou, você vai pagar com a alíquota do Simples Nacional, que é uma outra forma de tributação que a gente vai ver mais para frente. Então, vai ser um pouquinho elevado, um pouquinho maior o valor da sua carga tributária, tá? Que você paga mensal. Então, o MEI, ele veio para quê, pessoal? Ele também foi um incentivo e benefícios do governo federal para que autônomos, vendedores ambulantes, cachorro-quente, enfim, esse tipo de empresa, ou até prestadoras de serviço, por exemplo, eu sou um autônomo que faço trabalho de encanamento, né? Cuido aí dessa parte de serviço de hidráulico, sei lá, encanamento de casas, enfim. E não compensa para mim abrir uma empresa, né? Pagar todas as taxas. Então, o MEI, ele veio para para atender este tipo de usuário, de contribuinte, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês de que forma funciona o MEI, tá? O MEI, ele tem 3 atividades. Tem 3 atividades. Então, a primeira, ele pode ser comércio ou indústria. Se ele for comércio, indústria, ele vai ter um valor fixo, 12 meses, a hora que você abre o seu MEI, se cadastra lá no portal do microempreendedor, você abre seu MEI, finaliza ele, já vai aparecer o seu certificado do MEI e 12 parcelas no próximo ano que você vai ser MEI, prontas já todas feitinhas, porque o MEI, ele tem um imposto fixo, mensal durante 12 meses, tá? Então, um exercício que a gente fala. Então, se você for comércio e indústria, R$ 52,25 vão ser para o INSS e de ICMS você vai pagar mais R$1 mensal. Então, o total do seu imposto vai ser R$ 53,25. Pessoal, aí o segundo, serviços. Então, se tiver uma empresa só de serviço, então, uma empresa que negocia dívidas, tá? Então, sou advogada e quero só negociar dívidas. Ou eu sou até mesmo eu sou um Uber, eu trabalho também com deliveries, né? Faço um serviço extra aí de deliveries para mercado, enfim, N formas aí de deliveries. Então, eu quero abrir um MEI para estar assegurado, ok? Então, você vai abrir um MEI, vai pagar R$ 52,25 para o INSS e R$ 5,00 de ISS. O que é o ISS? É o Imposto sobre Serviço. E o ISS, que é o Imposto sobre o Serviço, ele é destinado para o município, tá? Então, você vai pagar um total de R$ 57,25 de ICMS. E se você for comércio e serviço, você vai pagar ICMS e ISS. Então, R$ 52,00 você vai pagar para o INSS e R$ 1,00
para o ICMS e R$ 5 para o ISS. Então, mais R$ 6 de impostos. Então, você vai pagar R$ 58,25 fixo durante 12 meses, tá? Esse valor pode ou não pode aumentar. Acredito eu que na situação que nós estamos vivendo esse ano, ano que vem não haverá um aumento deste imposto, né? Pelo menos é o que nós queremos. Aí, pessoal, então, esses são os 3 fatores. Prof, por que se você é comércio e indústria, você paga menos do que serviço? Porque serviço, igual eu falei antes, se presume, se entende, se pressupõe que são menos custos para o desenvolvimento do serviço. Você vai ter aí o custo da tua mão de obra, do teu serviço, que então não advém aí de compra de mercadoria, tem que deixar estoque parado, às vezes aquele estoque não circula, enfim. Então, sempre o serviço ele vai ter uma alíquota maior de imposto do que comércio e indústria, fábrica, enfim, tá? Porque sempre o governo ele presume que o serviço ele tem um custo menor para girar aí o serviço prestado pela empresa, tá? Então, é assim que funciona o MEI, pessoal. O MEI, ele é um imposto unificado que já ele é fixo para 12 meses, tá bom? Então, quem pode se inscrever para ser MEI? O MEI é o pequeno empresário individual que atende às condições abaixo. Então, tem a faturamento limitado, então, ou 81 mil, ou inferior a 1 mil por um ano. Então, os 12 meses da atividade da sua empresa, você tem que ter 81 mil de faturamento. Se você passar muito disso, você vai ter que se transformar em Simples Nacional. Então, você vai se transformar diretamente em Simples, tá? Quem não participe como sócio administrador ou titular de outra empresa, então vamos supor assim, que eu sou sócia de uma loja de cosméticos, mas eu quero abrir um MEI de assessoria contábil, porque é pouca assessoria que eu faço, não faço muita, mas eu quero ter um MEI para tirar nota quando eu faço uma assessoria, vamos dizer isso, né? Então, eu não posso, porque eu estou vinculada a uma empresa que ou é do Simples Nacional, ou é do Lucro Real, ou é do Lucro Presumido. Ou então, aquela minha empresa de acessórios lá, cosméticos, ela já é um MEI. Então, eu não posso ter 2 MEI e nem posso ser um MEI se eu já tenho uma outra empresa. Normal. Uma ME, uma EPP, ou uma daquelas empresas que a gente viu, empresário individual, uma sociedade simples, uma sociedade LTDA. Então, o MEI é para quem não tem nada, nem registro de carteira, nem registro na carteira, nenhum outro vínculo com uma outra empresa como sócio ou administrador. Então, nesse sentido. E contrate no máximo um empregado. Então, o que o governo fala para o MEI? Ele fala assim, você pode faturar até 81 mil, a tua taxa de imposto é reduzida, você vai pagar para o INSS, para o ICMS e para o ISS. E você pode registrar apenas um funcionário, tá? Outra coisa, a sua empresa ela não tem obrigatoriedade de contabilidade. Então, esse tipo de empresa, o MEI, ele não precisa mandar anualmente DRE, balanço, não precisa ter uma contabilidade terceirizada para a empresa dele, diferente de uma microempresa, de uma empresa de pequeno porte, de uma média, de uma grande empresa, de uma sociedade simples, de uma sociedade LTDA. Tá? Então, o MEI ele não tem essa obrigatoriedade. Porém, se ele for assinar a carteira de um colaborador, ele vai ter que ter um vínculo aí com o escritório de contabilidade que faça esse serviço. Então, ele vai ter que pagar essa prestação de serviço apenas para calcular a folha de pagamento. Tá? E quem não pode se inscrever como MEI? Pensionista, servidor público federal em atividade. Então, quem que é pensionista? Quem recebe pensão, por exemplo, meu marido, ele era bombeiro, né? Do estado, no município de Marechal, acabou falecendo e eu recebo pensão dele. Então, eu sou pensionista do estado, do município, do federal, eu não posso me inscrever como MEI. Servidora pública não pode se inscrever pelo MEI. Então, e cada um do estado, município, tem tem alguns critérios legais, assim, que eles não permitem que abram o MEI. E não só para o MEI, também, se a gente for falar aqui em sócios de empresa, eu posso ser sócia de uma empresa se eu for funcionária pública, mas eu não posso ser administradora. Eu não posso, ou a minha empresa, vou acabar sendo sócio de uma empresa, a minha empresa não vai poder vender para nenhum tipo de órgão público, porque eu tenho um vínculo com órgão público, então não pode participar de licitação, então tem todo
tem todos alguns critérios aí quando a gente fala de servidor público como administrador de qualquer tipo de empresa, tá? E estrangeiro com visto provisório, então quem ainda não tem o RNE, que é o Registro Nacional de Estrangeiros, que é então o nosso visto permanente, não pode ser MEI. E pessoa que seja titular, sócio ou administrador de outra empresa. Então, como eu falei antes, não pode ter vínculo com nenhuma outra empresa em relação de sócio, administrador ou titular da empresa. Tá? Quais são os benefícios previdenciários do MEI? Então, o que são benefícios previdenciários? Eu vou pagar aquele tanto de aqueles 52 ou 57 ou 58,25 de imposto. Mas quais vão ser meus benefícios caso eu queira me aposentar, caso eu me machuque, caso eu fique grávida? Eu tenho direitos igual um funcionário de uma empresa comum, né? Uma empresa, uma LTDA, ou um empresário de uma empresa normal, vamos dizer assim? Tem, você tem sim, eu vou mostrar para vocês quais são. Você tem aposentadoria por idade, você pode se aposentar pelo MEI. Então, eu trabalhei 50 anos carteira assinada, saí da minha empresa, saí daquela empresa e quis abrir a minha própria empresa. Então, você vai trabalhar mais 10 anos com carteira assinada, para que você consiga aí a contribuição mínima, o tempo mínimo para você se aposentar. Então, mulher aos 60 anos e homens aos 65, observando a carência, que é o tempo mínimo de contribuição de 15 anos. A aposentadoria por invalidez, eu posso me aposentar como MEI por invalidez se acontecer alguma coisa comigo, desde que eu tenha contribuído 12 meses subsequentes, tá? Como MEI. Auxílio-doença ou auxílio-maternidade, também eu posso pegar o auxílio-doença desde que eu contribui 12 meses com o pagamento da taxa do mês. O salário-maternidade, desde que tenha contribuído 10 meses. Pessoal, aí você me pede, prof, mas eu abri o MEI faz 6 meses. E eu acabei ficando doente, eu acabei ficando grávida, então eu não vou conseguir? Provavelmente você consiga, porque não é uma coisa que nós possamos esperar, tipo, vou esperar agora 10 meses para que de fato eu consiga pegar um auxílio de doença. Você vai conseguir, sim, você vai ter um embasamento, só que vai ser um pouco mais complexo. Mas assim, via de regra, via de lei, seria essa as carências, vamos dizer assim, para adquirir os serviços, os benefícios do INSS. Deixa eu só ver uma coisa aqui, pessoal. Nada, só era uma situação aqui de um projeto que eu estou desenvolvendo aí junto com uma universidade. Mas vamos lá, continuando. Noções introdutórias, então. Simples Nacional. Então, agora a gente vai falar sobre a forma de tributação do Simples Nacional. Então, de que jeito que é o Simples Nacional? O que é o Simples Nacional? Então, nós temos uma vertente do Simples Nacional, que é o MEI. Agora, a gente vai ver o Simples Nacional, que nasceu Simples Nacional e que é um imposto unificado, tá? Porém, ele não tem uma taxa, como eu posso dizer para vocês, única, igual a gente viu lá, única todos os meses, tá? Então, uma taxa fixa a pagar. Então, o que é o Simples Nacional? Então, o Simples Nacional, ele é um regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas micro e pequenas empresas. Então, pequenas empresas, microempresas e pequenas empresas de pequeno porte. Então, ele é embasado na lei complementar 123 de 2006, aplicável às microempresas e também às empresas de pequeno porte a partir de 2007. Então, em 2007 foi que começou a vigorar esse tipo de tributação, tá? Esse tipo de regime tributário que é o Simples Nacional. Então, antes disso, nós tínhamos aí o lucro presumido e o lucro real. Então, como eu falei para vocês, era mais difícil nós abrirmos uma empresa tendo como impasse todos os meses a nossa empresa ser tributada pelo lucro real, pelo lucro presumido, que são formas de tributação
com maior carga tributária. Algumas empresas não conseguem fugir dessa carga tributária devido ao tamanho do seu faturamento ou do seu lucro. Então, não tem como fugir. Mas outras não faturam tanto. Então, faturam lá 100 mil anualmente, 300 mil, 1 milhão, 2 milhões, mas ainda não é superior a 4 milhões e 800. Então, pode se enquadrar no Simples Nacional. Então, qual é a abrangência da Lei 123 de 2006? Então, a lei, como eu já falei para vocês, a lei ela instituiu que o Simples Nacional, que é uma forma de imposto simplificado, ele atenda às micro e pequenas empresas, tá? Então, as MEs e as EPPs. Microempresa é a empresa de pequeno porte, tá? Então, como que eu faço para saber se a minha empresa ela se enquadra nesse tipo de tributação? Então, ele é um regime de tributação sim, diferenciado e ele também tem algumas diferenciações em relação a aspectos relativos à licitação. Então, se eu estiver participando de uma licitação no município e a minha empresa for município e ela for microempresa, só que ela está competindo aí com grandes empresas de grande porte, empresas que compram aí caminhões, mas caminhões fechados com preço muito mais bacana. Às vezes eu acabo competindo até com o meu distribuidor. Então eu tenho uma microempresa aqui, por exemplo, vamos dizer, de papelaria. Mas daí vem o meu distribuidor lá de Maringá e vem competir aqui nessa licitação comigo. De que forma que compete de igual para igual? Não tem como. Meu distribuidor vende para mim. Então ele tem um valor muito melhor para apresentar aí na carta, né, da licitação. Então, o Simples Nacional, ele tem uma vantagem sobre isso, tá? Empresas do Simples, elas conseguem cobrar mais caro, ter mais vantagem nas licitações, tá? Além disso, capitalização, estímulo de crédito, tudo isso para essas empresas conseguirem se manter no mercado diante de empresas aí que faturam muito mais, que compram muito mais barato, enfim. Então, aqui... para ser uma ME ou uma EPP, o contribuinte precisa cumprir com 2 tipos de requisito. Então, quanto à natureza jurídica, que é o que a gente viu nas aulas passadas, né? Então, ele precisa ser uma LTDA, uma sociedade simples, um empreendedor, um empresário individual, uma EIRELI, enfim. E também ele deve respeitar o principal fator aí, ele deve respeitar o limite máximo anual estabelecido pela lei. Então, o limite máximo anual de receitas. Então, vamos relembrar aí, pessoal, o que é a receita, o que é o faturamento. A receita e o faturamento é tudo aquilo que eu emiti de nota, que eu realmente fiz, que eu prestei de serviço ou vendi de produtos, mercadorias na minha empresa, durante o mês. Esse mês, ele é calculado todos os meses isso são calculados até que nós fechamos o prazo de 12 meses. Então, receita bruta, sem deduzir nada, que eu tive de faturamento mês a mês. Anual não podem ser maior do que tais valores. Eu vou explicar aqui para vocês. Desde 2012, a microempresa precisa ter receita bruta igual ou inferior a 360 mil. E o EPP, que é a empresa de pequeno porte, a partir de janeiro de 2008, tem receita bruta superior a 360 mil até 4 milhões e 800. Então, ela pode faturar de 360 mil a 4 milhões e 800. Depois disso, ela vai ter que mudar para outro tipo de tributação, que é lucro real ou lucro presumido. Ela pode escolher qual das duas ela quer, tá? Ali não tem um limite de faturamento. Então, prof, mas de que forma que a empresa ela é ME e se torna EPP? Então, se vocês pegarem aí contratos sociais na mão, não sei se vocês já tiveram acesso a isso, mas vamos supor assim, quando eu abro uma empresa, eu tenho uma coisa chamada contrato social, que eu estou muito feliz, né? Mas aqui em cima vai estar a razão social. Vamos supor que a razão social seja contabilidade -ME. Então, essa é a razão social da empresa. ME significa que ela é uma empresa uma microempresa. Então, quando eu leio o ME no contrato social dessa empresa, eu entendo que ela fatura até 360 mil anualmente. Então, ela é uma microempresa. Por quê? Porque a taxa aí, a receita anual dela, ela é até 360 mil. Agora, a partir do momento que essa empresa faturou em 12 meses mais do que 360 mil, vamos falar que ela vai estar faturando aí 1 milhão e 500 no ano subsequente. Aí eu vou fazer uma alteração contratual
vai continuar o nome contabilidade, tudo igual, só que ela vai ser contabilidade tracinho EPP, empresa de pequeno porte. Porque a fatura, ela tá, como eu vou dizer assim, no nível sequente, um nível maior do que a microempresa em questão de faturamento, em questão de valor monetário que essa empresa vende ou presta serviço. Então, ela se torna uma EPP, uma empresa de pequeno porte, mas não muda nada no nome dela, nada. A única coisa que vai mudar é a alíquota de pagamento de imposto. Ela vai acabar pagando mais imposto, porque ela já não fatura mais dentro da alíquota de imposto de 360 mil. Ela aumentou um pouquinho mais, tá? Mas continua sendo Simples Nacional, porém passou a ser empresa de pequeno porte e faturar um pouquinho, e a alíquota de imposto um pouquinho maior, tá? Então, a empresa de pequeno porte, ela pode faturar de 360 mil até 4 milhões e 800. Então, esse tipo de empresa, essas características de uma empresa que pode optar pelo Simples Nacional. Aí aqui, como que é o Simples Nacional? Até queria ter trazido, esqueci de trazer uma foto aí para vocês de como é o 10, mas agora eu lembrei que eu vou deixar de tarefinha de casa para vocês. Então, vamos lá. O Simples Nacional, ele implica o recolhimento mensal mediante um documento único. Então, a gente não vai recolher vários impostos separadamente, como acontece no lucro real e no lucro presumido. Então, você vai recolher um imposto que é sobre o imposto de renda, pessoa jurídica, o outro sobre a contribuição social, o outro sobre PIS, outro sobre COFINS. Aqui não. Aqui são impostos com valor bem reduzido, tá? Então, são vários impostos com valor bem reduzido do que a gente vê numa empresa de tributação normal, que a gente fala, que é presumido ou lucro real, e é um único imposto que engloba todos eles. Então, é o DAS, que a gente chama. Então, a gente, dentro do DAS, tem imposto de renda, tem IPI. IPI é o imposto do produto industrializado. Então, quem vai ter índice de IPI? Quem vai pagar IPI dentro do DAS? Fábricas e indústrias, que fazem o quê? Industrializam, compram matéria-prima e transformam num produto. Então, esse tipo de empresa paga IPI. Eu tenho uma loja de celular que eu compro esses celulares de fora e vendo só. Não, eu não tenho IPI, eu não pago IPI dentro do meu Simples, tá? Então, porque não corrobora aí com a minha atividade. Contribuição social sobre o lucro líquido. Então, aqui, ó, imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social. Esses dois aqui, eles são o quê? Eles são impostos, vou colocar aqui, ó, impostos IL, tá? Impostos sobre o lucro, tá? Então, esses aqui todo mundo paga, todo mundo tem lucro. Se você não tiver lucro, você vai pagar igual, porque é o tipo de tributação que você está enquadrado. Contribuição para financiamento da Seguridade Social, ou então o PIS, contribuição para PIS e PASEP, contribuição patronal previdenciária. Esses três aqui, todo mundo paga também, que são impostos sociais. Esses são impostos que vão pagar os nossos FGTS, são impostos que vão dar base para o nosso INSS, receber previdência social lá na frente, se a gente precisar se aposentar por invalidez, se a gente precisar receber seguro-desemprego, tudo isso aqui são impostos que vão lá dentro dos nossos impostos sociais, que são aqueles benefícios que nós temos caso ganhamos a conta, caso a gente se machuque, quando a gente fica grávida, enfim, nessa situação. Então, todos pagam esse tipo de imposto. Impostos sobre operações relativas à circulação de mercadoria e sobre prestação de serviço de transporte estadual. Então, ICMS. ICMS, quem vai pagar? ICMS, quem paga, geralmente? Indústria, empresas de venda de mercadoria. Então, assim, falando em geral, todos nós pagamos ICMS, porque todos nós usufruímos da circulação de bens ou serviços. Então, o ICMS, ele é uma realidade de todo mundo, seja indústria, seja comércio, seja serviço, tá? Então, todos pagamos. E o outro é o ICMS, que é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. ICMS, então, voltado aí ao município. ICMS estadual. E esses outros aqui, federais. Impostos federais.
Esses são os impostos que estão dentro do nosso DAS. Então, ICMS, prof, eu só faço venda de mercadoria, não presto serviço algum. Você não paga ICMS, não paga IPI. Prof, eu fabrico, mas não tem prestação de serviço. Só fabrico e vendo para frente. Não tem ICMS, só tem IPI. Não tem ISS, tem IPI, tá? Então, nesse sentido, tem que prestar atenção que tem alguns impostos que eles incidem em atividades determinadas, por exemplo, industrialização ou ali os serviços, né? Então, esses impostos eu vou pagar apenas se o meu serviço da minha empresa, ela incide sobre esses impostos. Então, aqui eu trouxe uma outra questão para vocês. Limite de receita bruta para fins da opção. Então, a partir de 2008, para fins da opção de permanência no Simples Nacional, poderão ser auferidas em cada ano calendário. Quando a gente lê ano calendário aqui, nós entendemos que é um prazo de 12 meses a partir do momento que eu me inscrevi, fui aceita para ser do Simples Nacional. Tá? Isso geralmente acontece, você pode pedir para ser do Simples Nacional em 31/12, no mês 12, para no início do ano calendário você ser tributada pelo Simples Nacional. A não ser, claro, que você abra uma empresa na metade do ano, aí você já pede. Mas se você vem aí de uma empresa do lucro presumido, mas a sua empresa caiu muito as receitas nos anos anteriores, então, a partir do final do ano, que o total das suas receitas foram inferiores a 4.800, você pode pedir para ser reenquadrado no Simples Nacional, sempre ao final do ano. Ano calendário, então, 12 meses. Então, a fim da permanência no Simples Nacional, poderão ser auferidas em cada ano calendário receitas do mercado interno. O que é mercado interno? Venda dentro do Brasil, venda nacional, até o limite de 4.800.000. Então, se eu tenho uma empresa e essa minha empresa vende dentro do Brasil até 4.800.000, eu posso ser Simples Nacional. Tá? E, adicionalmente, receitas decorrentes da exportação de mercadorias ou serviços para o exterior, com receita também que não excedam 4.800.000. Então, vamos supor que a minha empresa ela venda tanto para dentro do Brasil quanto para o Paraguai, para a Bolívia, enfim. A minha empresa ela pode faturar dentro do Brasil 4.800.000 e faturar para fora, vender para fora até 4.800.000 também, tá? Então, isso, se for assim, a minha empresa pode continuar a ser simples. Então, para que as empresas permaneçam no Simples Nacional, a partir de 2008, o nosso governo federal, ele fez essa adição de que podem ter faturamentos no mercado interno e no mercado interno até 4.800.000. Externo, desculpa. Aqui eu trouxe uma questão para vocês, tá? Um exemplo. Empresa Gama, aberta em 14/11/2011. Deseja optar pelo Simples Nacional a partir de 2008. Auferiu no ano calendário anterior, 2017, receita bruta no mercado interno de 4.600.000 e receita bruta decorrente da exportação de mercadorias e serviços no valor de 4.500.000. Como não ultrapassou nenhum dos limites em 2017, poderá optar pelo Simples Nacional. Então, aqui, ó, 4.500.000, mercado externo, então pode ir até 4.800.000, e 4.600.000 no mercado interno, também poderia ir até 4.800.000. Então, essa empresa ela pode pedir para ser optante do Simples Nacional, porque ela não ultrapassa a receita bruta anual para permanecer ou para ser do Simples Nacional. Tá? Deixa eu ver o que eu trouxe aqui. Ah, tá. Um sócio de uma ME ou de uma EPP, ele pode ter duas empresas cadastradas no Simples Nacional? Ele pode ter duas empresas cadastradas no Simples Nacional. Porém, quando a gente fala em sócios, nós temos que pensar o seguinte. O governo pensa da seguinte maneira. Deixa eu pegar aqui 2 post-it para vocês. Vamos pensar que eu tenho uma empresa A, que eu sou sócia, tá? Uma empresa A que eu sou sócia, e uma outra empresa, a empresa B, que eu sou sócia. As duas são minhas.
Então, eu tenho 2 empresas no meu nome, que eu tenho mais de 50% do capital social dessas empresas. Então, eu sou sócia majoritária dessas 2 empresas. Então, para o governo, isso aqui é um grupo econômico, é um grupo de empresas, ou seja, é do mesmo dono. Então, são 2 empresas. Então, é um grupo mesmo de empresas. Então, o que ele fala? O que o governo fala? Pode sim, as 2 empresas podem optar pelo Simples Nacional. Porém, a receita bruta global, ou seja, das 2 empresas juntas, não podem ultrapassar 4 milhões e 800. Então, cada uma delas pode faturar anualmente 2 milhões e 400. Senão, as 2 empresas, elas não podem ser do Simples Nacional. Uma vai ficar do Simples Nacional e a outra, provavelmente, vai passar a ser lucro real, lucro presumido, tá bom? Então, isso acontece muito em grandes empresas. Para não se transformar em lucro real e lucro presumido, os sócios querem abrir várias empresas do Simples Nacional. Mas, a partir de 2008, entrou essa lei aí, né, que vigora que a receita bruta anual de ambas as empresas, então do grupo econômico, não pode ultrapassar 4 milhões e 800, para não dar brecha do empresário lá abrir várias pessoas jurídicas e se englobar no Simples Nacional. Beleza? Aí aqui eu trouxe para vocês de que forma funciona a alíquota de imposto do Simples Nacional. Então, primeira coisa, quando a gente passa a ser optante pelo Simples Nacional, nós precisamos descobrir em qual anexo nós nos adequamos, nós fazemos parte. Então, anexo 1, alíquota e partilha do Simples Nacional para comércio. Então, se eu tiver um comércio de qualquer tipo, eu vou pertencer ao anexo 1 do Simples Nacional, comércio. Anexo 2, indústria. Anexo 3, receita de locação de bens móveis, de prestação de serviços não relacionadas no parágrafo 5º do artigo 18 desta lei. Então, aí, o anexo 3 geralmente é para prestação de serviço de locação de bens imóveis ou prestação do tipo eu sou corretora e presto o serviço de vender os imóveis para uma imobiliária, por exemplo. Então, é nesse tipo de serviço que se engloba o anexo 3. E o anexo 4, e também é decorrente à prestação de serviço, só que prestação de serviço de grande porte, a gente chama assim. O que é isso, pessoal? Prestação de serviço de terraplanagem, pedreira, dragagem, esse tipo de prestação de serviço que se engloba aqui no anexo 4. E, por fim, o anexo 5º, que é relacionado à prestação de serviço e o nível, como que eu posso dizer? Em nível de extração. Então, tudo que for extrair da terra, ouro, então vamos pensar assim, extração de óleo, de petróleo, enfim, nesse sentido, tá? Ou quando eu utilizo aí um bem público para prestação de serviço, eu utilizo daquele bem público para captação de produtos para o meu serviço, tá? Então, nesse sentido. Aí aqui eu trouxe como que aparece lá no site da Receita Federal do Simples Nacional o anexo. Então, eu trouxe só apenas o anexo 1. Então, anexo 1, alíquotas e partilhas do Simples Nacional do Comércio. Então, aqui vai mostrar como é que vai funcionar a cobrança do imposto. Então, vão ser 6 faixas. Aqui estão o índice de receita bruta, então de quanto a quanto, a alíquota e o valor a ser deduzido. Então, eu posso faturar um pouquinho mais, vão ser cobrados 7% sobre o meu faturamento, porém, vai deduzir daquele valor que vai, vamos supor lá que vai ser 180 mil vezes 7,30%, menos 5.950, que é um valor a ser deduzido, uma base de cálculo para o cálculo do imposto. Então, é isso aí, pessoal. Nossa aula aí de planejamento tributário.
Tentei trazer aí para vocês de uma forma bem simplificada, porque a parte tributária ela é muito embasada em lei. Igual eu falei para vocês, para a gente se aprofundar nessa parte, nós teríamos que ter um ano inteiro para conversar sobre isso. Mas eu tentei trazer da forma mais simplificada para vocês terem uma base e talvez até instigar vocês a sair da faculdade aí esse ano, entrar numa pós-graduação que trabalhe aí a parte tributária, que é bem importante. Pode trazer vários benefícios à empresa também, a gente conhecer mais sobre a legislação tributária, beleza?